No dia 13 de novembro, uma sexta-feira 13 de 2020, um filme antigo de found footage começou a viralizar lá no TikTok como uma espécie de desafio. Tente assistir esse filme e poste a sua reação, sendo que essa reação, em sua maioria das vezes, era "estou traumatizado". Logo depois, esse filme começou a entrar no Trending Topics, né? Por que será que esse filme tá perturbando, traumatizando essas pessoas? E foi aí que eu decidi dar uma chance e ver por conta própria o que seria esse tal de Megan is Missing. Foi o primeiro filme longa-metragem do diretor e roteirista Michael Goy, né, feito lá em 2006. Ele usou o próprio dinheiro para poder fazer esse filme porque ele achou que ninguém ia ajudar ele a financiar um filme escrito em 10 dias com uma história tão violenta e polêmica. Mas felizmente a carreira desse diretor, o Michael Goy, ela evoluiu, foi crescendo com o tempo e hoje ele é mais conhecido por dirigir episódios para séries como American Horror Story, Salem e também aquele filme que eu resenhei lá no início do ano chamado A Possessão de Mary, e eu considerei um dos piores do ano. Caso você queira ver a crítica desse filme depois, clica nesse card para você ver a minha opinião sobre ele. A questão é que Megan is Missing ficou 5 anos sem ser lançado, né? Porque ele só conseguiu distribuição em 2011, porque é um filme que trata de um tema muito sensível, muito pesado, que é o sequestro de crianças e adolescentes para finalidades de exploração sexual. A história segue o desaparecimento de Megan Stewart e depois, 3 semanas depois desse acontecimento, também o desaparecimento da sua amiga Amy Herman. O filme também ele é montado através de footage, né, de gravações de celulares, câmeras de segurança, noticiário da TV, tudo para parecer que é um filme feito com coisas reais, né? Apesar de que 2006 não tinha tanto equipamento assim, os celulares não filmavam direito, mas é também um dos primeiros filmes de found footage nesse estilo, onde você utiliza os equipamentos digitais para poder documentar a vida como ela é, emulando uma espécie de verossimilhança, né? Apesar de que a produção em si, no geral, é bastante baixo orçamento e você vai ver que falta bastante para você acreditar. Ele também segue a premissa de ser baseado em casos reais de sequestro, né? Não em algum específico, mas uma compilação aí de vários casos que aconteceram ao longo das décadas e dos anos. E também o diretor procurou atores que não eram conhecidos, né? Atores que estavam estreando aí, tanto pelo custo baixo, né, de você contratar atores iniciantes, mas também para que eles agissem de uma forma um pouco mais natural, um pouco mais, sabe, fosse difícil você ver que eram atores de verdade. Apesar de que as atuações das amigas aí dessa dupla e também de vários outros personagens foram muito, muito ruins. Realmente o resultado ficou bem qualquer coisa. A própria atuação das amigas Megan e Amy são bastante artificiais, né? Você vê que é uma coisa mais infantilizada, né? O diretor contou que no processo, né, lá no início da carreira dele, ele pediu para que algumas crianças e adolescentes que eram conhecidas aí da família pudessem escrever esses diálogos, né? Falar esses diálogos e depois ele transcreveu. É por isso que ficou uma coisa meio exagerada, caricata, eu diria. Já na primeira parte do filme, ele dá uma chocada, assim, de leve, porque ele demonstra que esses jovens, num contexto aí de sexualização e abuso de drogas, também numa coisa meio autodestrutiva, sabe? Com bastante bullying e coisas muito tóxicas dessa juventude ali daquele bairro. O pessoal é muito barra pesada mesmo. Tanto que por ter tantos adolescentes em cena, né, o diretor ele exigiu que pelo menos um dos pais estivesse presente em toda a produção para que eles soubessem o que estava acontecendo ali na produção e dessem consentimento do filho estar nesse filme. Mesmo assim, o filme não consegue passar outra coisa senão o exploitation, né, o exagero pelo exagero, o choque pelo choque. Quando você traz essas cenas, esses zooms, essa coisa toda muito gráfica, você vai criando aí uma opinião sobre essa juventude como um todo. Seja através da hipersexualização aí dos jovens ou pelos relatos muito gráficos e bem detalhados de abuso infantil, ele acaba trazendo um tipo de bullying muito violento e desproporcional que é bem desagradável de assistir. Mas o que faz esse filme ser tão perturbador e traumatizante são os 22 minutos finais, onde você vai ver o que foi gravado na câmera que a Amy usava para gravar seus vlogs. Nesses 22 minutos a gente vai ver o sequestrador documentando o cativeiro onde ele guarda suas vítimas, além de algumas cenas bem gráficas e chocantes aí de abuso físico e psicológico, e uma cena bem longa de estupro, né? Uma cena que se estende e vai e continua seguindo. Acho que foram mais ou menos uns 3, 4 minutos de cena de estupro bastante violenta que me deixou bem mal, bem transtornado. Além, é claro, de uma conclusão meio desoladora pra coisa toda. Com certeza esse filme acabou me perdendo na história por vários momentos onde tudo é muito forçado. Por exemplo, quando a Megan decide encontrar um rapaz, né, na internet sem saber
saber de verdade quem ele é, como ele parece, enfim. Ela age de uma forma extremamente ingênua, se colocando em perigo. Tudo bem que em 2006, né, você não tinha câmeras, assim, os celulares não filmavam direito e tal, fotografavam e tal. Então, eu acredito que sim, naquela época era muito comum ter uma exploração dessa ingenuidade, apesar de que a personagem parecia ser muito mais inteligente do que isso. E esse foi o intuito original do diretor, roteirista, né, o Michael Goy, de fazer esse filme, era para justamente alertar os pais sobre esses perigos, né, utilizar esse conceito, esse tema, só que ele foi de uma forma muito extrema, né, ele conseguiu representar isso de uma forma muito chocante, onde você deixa as pessoas realmente muito desoladas com a coisa toda. E eu sei que essa falta de cuidado existe até hoje, obviamente a gente tem muito mais ferramentas para combater exploração predatória de menores, mas infelizmente, né, pessoas desaparecendo, principalmente meninas, né, crianças desaparecendo, isso ainda é muito comum. Com a viralização desse filme, o próprio diretor foi no TikTok, criou uma conta para poder alertar as pessoas sobre assistir esse filme, né, sobre parar de assistir caso você veja alguma coisa que não te agrade. Ele pede as desculpas pelas pessoas que assistiram sem ter esse aviso prévio do que se tratava esse filme, para onde ele ia. Ele fez um outro vídeo depois respondendo às pessoas que se sentiam desamparadas, né, desoladas aí, muito mal com o filme que acabou de assistir, dando mais informações sobre como contribuir para instituições que ajudam a combater o sequestro de crianças. Por último, ele lançou um novo vídeo oferecendo um dos únicos 2 roteiros que sobreviveram aí desse filme, né, autografado, etc., em doação para a pessoa que fizesse uma boa ação. I'd like to do a hashtag Megan is Missing script challenge with you. And what you have to do is do something nice for somebody or for the world. Help somebody maybe that you know or don't know, or do something for your community, and post it on TikTok with the hashtag Megan is Missing script challenge. And on November 30th, I'll choose one person to send this script to. And if you get the script, that's great, but if you don't win, hey, you did something nice for the world. It's not so bad. É uma forma dele se redimir um pouco sobre toda a repercussão que ele tá tendo, até porque alguns anos depois do lançamento desse filme, em 2011, uma produtora mexicana foi até ele, né, contatou ele para adquirir os direitos para fazer um remake, e ele se negou, ele recusou a proposta, dizendo que ele não gostaria de revisitar esse tema de novo. É por isso que eu deixo aqui o meu apelo para os curiosos: não percam o seu tempo assistindo esse filme. A produção geral, os atores, as situações, todo o contexto é de uma qualidade muito baixa, muito barata, sabe? Uma coisa meio de estudante mesmo e muito apelativa. E já a reta final é um tipo de tortura psicológica, física, com um exploitation muito grande. Você não vai ter nenhum divertimento assistindo, não vai ter nenhuma informação, não vai ter nada de bom pra você tirar dessa conclusão, e principalmente dessa reta final, que é uma cena de tortura e estupro muito longa. Eu acho que no momento que a gente tá vivendo, né, de confinamento por causa da pandemia e de todas as questões que o mundo tá passando, você não precisa assistir um filme que vai te trazer um mal-estar muito grande, além, obviamente, de ser um gatilho gigantesco de abuso sexual. É por isso que eu também não vou dar uma nota para esse filme. Isso aqui não é um review, né? É mais um comentário meu que eu queria fazer, e também um alerta às pessoas que têm curiosidade para ver esse filme. Não perca o seu tempo assistindo esse tipo de obra, né? Eu acho que teve o seu momento, teve o seu lugar, mas a forma como ele tá viralizando, vamos transformar isso para algum outro sentido que não só esse mal-estar, essa coisa toda ruim. Eu posso voltar aqui depois e falar de outros filmes pesados nessa linha, mas eu senti que pela repercussão que ele estava tendo nesse momento, nesses tempos, eu queria contribuir um pouco para esse diálogo. É isso, eu vou ficando por aqui. Me fala ali nos comentários se você chegou a assistir, né, quais foram as suas impressões. Reforça aqui meu discurso de que as outras pessoas não precisam ver esse filme também, e até o próximo vídeo aqui da Hora do Terror. Valeu!